pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Guedert e esse é o meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário o que você está achando dessa videoaula e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na aula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo porta-garrafa em crochê. Tá lindo demais, olha esse ponto, tá maravilhoso, né? E olha aqui, esse detalhe, tá show, né? Olha essa alça, tá demais, né? Tá diferenciado. Ele ficou, ó, daqui, bem aqui da pontinha, até aqui, com 19 centímetros, tá? Daqui, ó, que no caso aqui, quando a gente colocar a garrafinha, vai ficar reto assim, né? Então, daqui até aqui, ele ficou com 17 centímetros, tá? De largura, ele ficou com 11 centímetros e meio. E a alça ficou com 1,30 m, tá? E aí, vamos fazer? Aqui eu tenho a lista de materiais que eu vou utilizar para fazer essa peça. Vou utilizar o fio Barroco Max Color 6, na cor verde militar. Ele é um fio 100% algodão, é um fio da Círculo, tá? Mas você pode utilizar um fio de barbante 6. Nesse modelinho aqui, ó, eu utilizei o fio Barroco Max Color 6, mas na cor CAC, tá? É uma cor linda também. Aqui eu utilizei uma etiqueta, só para mostrar para vocês, ó, como dar um toque todo especial. Esse ladinho aqui está com a etiqueta, esse outro lado aqui está sem a etiqueta. Já dá para notar que deu um toque todo especial, né? Aqui também, ó, eu utilizei nessa peça duas esferas, tá? De 2,5 centímetros de diâmetro e utilizei esferas de madeira, tá? Mas existe de vários materiais, de plástico, de acrílico, tá? Aí você vê qual que vai lhe agradar mais, tá bom? Aqui agulha para crochê 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. O fio mais curto eu seguro com a mão esquerda e o fio que vem do rolo eu seguro com a mão direita. Pego, ó, esse fio aqui que está na mão direita, coloco sobre o fio que está na mão esquerda. Aqui formou um Ezinho, ó. Dá para ver bem certinho, né? Um Ezinho de cabeça para baixo. Seguro aqui com o polegar, bem no meinho, ó, nesse cruzamento aqui. Coloco a agulha dentro dessa alcinha que se formou e puxo esse fio que vem do rolo aqui para cima. Ó, agora eu posiciono a minha mão da forma que eu vou fazer o crochê, né? Então, essa alcinha que se formou fica para frente desse dedo indicador e o fio mais curto também. E o fio do rolo fica para trás. Aqui na agulha se formou uma alcinha, né? Que eu puxei o fio aqui para cima e aqui eu faço uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Então, aqui eu já tenho, ó, o anel mágico, tá? E eu vou trabalhar sobre esses dois fios aqui. Então, eu vou colocar a agulha, ó. Primeiro eu puxo um pouquinho essa alcinha. Agora eu coloco a agulha dentro desse anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa alcinha que está na agulha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha é o equivalente à altura de um ponto alto. Aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho esse fio mais curto para fechar um pouquinho esse anel, tá? Esse anel mágico, porque ele tá muito grande. Então, agora ficou no tamanho melhor. Então, aqui eu já tenho o equivalente a um ponto alto, laço a agulha, coloco a agulha dentro desse anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de mais 2 alcinhas, ficando com uma só alcinha na agulha. Então, aqui eu tenho um ponto alto. Laço a agulha, coloco a agulha dentro desse anel mágico e vou fazer aqui outro ponto alto. Aqui eu já tenho 3 pontos altos, contando com esse ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha em cima. Laço a agulha e faço aqui o 4º ponto alto. Laço a agulha e faço aqui o 5º ponto alto.
Dentro desse anel mágico, eu preciso ter o total de 18 pontos altos, tá? Aqui eu já tenho 5, então eu preciso fazer mais 13 pontos altos. E eu volto aqui quando estiver completado os 18 pontos altos. Aqui, então, eu fiz os 18 pontos altos. Agora, eu vou puxar esse fio mais curtinho aqui, ó, para fechar esse anel mágico, tá? Ó, puxo, fecho o anel mágico. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira. Então, aqui de início, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Eu vou colocar a agulha, ó, no meio das duas alcinhas da corrente. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixíssimo, ó. Puxei o fio direto, passando por dentro dessa alcinha que está na agulha, assim. Puxo essa alcinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, coloco a agulha. Pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Então, aqui, ó, já estou preparada para a próxima carreira. Eu vou dar mais uma puxadinha aqui para fechar melhor, tá? Ó. Pronto, já ficou mais fechadinho. Então, agora vamos para a segunda carreira. Agora, eu vou para a segunda carreira. Essas duas alcinhas aqui, ó, por baixo delas, eu passei essa alcinha aqui, que está na agulha, para trás. E agora, ó, eu vou colocar a agulha pela parte da frente, mas embaixo dessa alcinha de cima. São duas alcinhas aqui, tá? E eu vou colocar, ó, nessa alcinha de cima, a agulha por baixo da alcinha. Laço, puxo o fio aqui pra cima, dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa alcinha que está na agulha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho meu ponto de início, que é equivalente à altura de um ponto alto. Nessa carreira, ó, nós vamos trabalhar colocando a agulha por baixo dessa alcinha de cima, tá? E vamos fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Esse meu primeiro ponto de início, ele vai ficar sozinho, mas no final eu vou juntar outro ponto aqui com ele. Aí vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com uma alcinha na agulha. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto. Lacei a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. Ó, fiquei com mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer mais 2 pontos altos. E eu vou fazendo assim, 2 pontos altos sobre cada ponto de base, até chegar aqui ao final. E eu volto para mostrar como fazer mais um ponto alto aqui, juntinho com esse primeiro ponto, né, que é o ponto de início. E também vou mostrar como finalizar a carreira. Finalizando aqui, então, a segunda carreira, fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto para juntar com esse ponto de início e ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui, ó, eu vou mostrar bem certinho. Aqui eu tenho meu ponto de início, né? O ponto baixo e a correntinha aqui em cima. Aqui tem as duas alcinhas, né? Um Vzinho, se forma aqui um Vzinho, né? Ó, e eu vou colocar a agulha, ó, bem do lado, ó, dessas duas alcinhas, bem do lado dessa alcinha aqui, ó, tem essa outra alcinha aqui. E eu vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha aqui, tá? Então, ó, é ali que eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, coloco a agulha nessa alcinha aqui, ó, que ficou bem do ladinho, ó, daqui do Vzinho, né? Ó. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Então, eu juntei outro ponto com esse do início. E aqui, ó, em cima desse ponto baixo de início, em cima tem uma correntinha. Então, eu vou colocar a agulha, ó, no meio das duas alcinhas da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó,
E aqui eu finalizei a carreira, mas já vou deixar ela preparadinha para a próxima carreira. Então, puxo essa alcinha, coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas do próximo ponto de base, pela parte de trás, ó, e por baixo. Pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Então, já estou preparada para a próxima carreira. E aqui eu fiquei com um total de 36 pontos altos. Então, agora eu vou para a terceira carreira. Aqui eu não preciso puxar muito essa alcinha, tá? Eu deixo um pouquinho mais justinha, mas também não muito justa, tá? Vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima, desse ponto de base que eu acabei de puxar essa alcinha aqui para trás, né? Embaixo dessas duas alcinhas, puxei essa alcinha que está na agulha para trás. Então, coloco a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo mais justinho e uma correntinha mais justinha. Então, aqui eu tenho o equivalente a um meio ponto alto, tá? O meio ponto alto, ele é um pouquinho menor do que o ponto alto, tá? Eu já vou mostrar como fazer ele. Porque nessa carreira eu não vou fazer aumento nenhum, tá? E vou fazer um meio ponto alto sobre cada ponto de base. Então, eu vou laçar a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha, ó, e vou puxar esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas. Assim, já direto. Aqui eu fiz um meio ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto de base, faço outro meio ponto alto. Ó, 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas, ó, outro meio ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 meio pontos altos, contando com esse ponto de início. Laço a agulha no próximo ponto de base, vou fazer outro meio ponto alto. Então, nessa carreira, eu vou fazer um meio ponto alto sobre cada ponto de base. E não vou fazer aumento, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Aqui, ó, eu fiz então um meio ponto alto sobre cada ponto de base e agora eu vou finalizar a carreira. Então, aqui eu tenho meu ponto de início, que é um ponto baixo, uma correntinha em cima, coloco a agulha no meio das duas alcinhas da correntinha, né, que ficou em cima do ponto baixo, laço, puxo o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo essa alcinha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. E aqui então, ó, eu não tive aumento nenhum, então aqui eu continuo com 36 meio pontos altos, tá? A mesma quantidade da carreira anterior, porque eu não fiz aumento nenhum. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a quarta carreira. Embaixo dessas duas alcinhas desse ponto de base, eu puxei essa alcinha que está na agulha para trás. Agora eu coloco a agulha, ó, pela parte da frente, mas embaixo das duas alcinhas, tá? Não vai ser, ó, trabalhado nessa alcinha de cima. Nessa carreira nós vamos trabalhar colocando a agulha por baixo das duas alcinhas de cada ponto de base, tá? Então, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo e uma correntinha. Aqui, como eu fiz mais justinho, eu tenho o equivalente à altura de um meio ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer outro meio ponto alto. Então, nessa carreira, eu vou fazer também um meio ponto alto sobre cada ponto de base. A diferença da carreira anterior é porque nessa carreira eu vou trabalhar colocando a agulha por baixo das duas alcinhas de cada ponto de base, tá? Então, eu vou fazendo assim, um meio ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um meio ponto alto sobre cada ponto de base e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Aqui no início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Vou colocar a agulha no meio das duas alcinhas da correntinha que ficou em cima do ponto baixo. Laço a agulha, puxo esse fio e vai passar por dentro dessa alcinha aqui que está na agulha. Opa, aqui. E aqui eu fiz um ponto baixíssimo.
Puxo essa alcinha que está na agulha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, pego essa alcinha aqui, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Dou uma ajustada aqui e aqui eu já estou preparada para a próxima carreira. Agora eu vou para a quinta carreira. Embaixo dessas duas alcinhas, acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás. Agora eu coloco a agulha pela parte da frente, embaixo das duas alcinhas. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço aqui um ponto baixo. E aqui eu faço uma correntinha. Fiz um ponto baixo mais justinho e uma correntinha porque é para equivaler à altura de um meio ponto alto, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço. Laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer um meio ponto alto. Agora eu laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no seguinte coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e vou fazer aqui um meio ponto alto, uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo ponto de base faço outro meio ponto alto. Laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no seguinte vou fazer mais um meio ponto alto, uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo ponto de base faço outro meio ponto alto. Laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no seguinte vou fazer um meio ponto alto, uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer outro meio ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final da carreira. Eu volto aqui para mostrar como finalizar. Finalizando a quinta carreira, aqui eu acabei de fazer um meio ponto alto, uma correntinha de espaço e mais um meio ponto alto no mesmo ponto de base. Agora eu vou pular 2 pontos de base e nesse ponto aqui de início eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então aqui no início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em cima, vou colocar a agulha no meio das duas alcinhas da corrente, laço, puxo o fio fazendo aqui um ponto baixíssimo. Puxo essa alcinha, coloco a agulha, ó, no meio, bem nesse espaço aqui, no meio, né? Entre um meio ponto alto e outro. Pela parte de trás, ó, coloquei a agulha, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. E aqui eu já estou preparada para a próxima carreira. Agora eu vou para a sexta carreira. Nesse espaço aqui, entre um ponto e outro, eu acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás. Agora coloco a agulha pela parte da frente, nesse mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Não precisa ser muito justo, nem muito solto, tá? Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e vou colocar a agulha, ó. Aqui eu tenho 2 alcinhas do ponto baixo, né? E eu vou colocar a agulha bem aqui no meinho, tá? E vou fazer 3 pontos altos incompletos. Então, coloco a agulha bem aqui, ó, entre uma alcinha e outra do ponto baixo. Laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto. Laço a agulha e vou fazer aqui o segundo ponto alto incompleto. Ó, vou passar com esse fio só por dentro, ó, de 2 alcinhas. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, laço a agulha e vou passar com esse fio por dentro só de 2 alcinhas também. Agora eu laço a agulha, ó, aqui eu fiquei com 4 alcinhas na agulha. Agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Ó, no próximo ponto, ó, que é um ponto, uma correntinha de espaço, mais outro meio ponto alto, né? Eu vou colocar a agulha aqui no meinho e vou fazer um ponto baixo. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer 3 correntinhas. Laço a agulha, coloco a agulha no meio dessas 2 alcinhas, ó, do ponto baixo e vou fazer 3 pontos altos incompletos. 1,
2, 3. Ó, no próximo ponto é tipo um Vzinho aqui, né? Se forma um Vzinho. Coloco a agulha, ó, bem aqui, ó, tá? Bem nesse espaço de uma correntinha embaixo, ó. E faço aqui um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntinhas. Laço a agulha, coloco a agulha no meio dessas 2 alcinhas do ponto baixo e vou fazer 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3. Agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. No próximo ponto, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto baixo. E agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer 3 correntinhas, vou laçar a agulha e vou colocar a agulha entre essas 2 alcinhas e vou fazer 3 pontos altos incompletos. E depois eu vou laçar a agulha e puxar o fio passando por dentro de todas essas alcinhas, né? E depois aqui eu faço um ponto baixo e faço tudo novamente, tá? Eu vou fazendo assim até chegar ao final. No final eu mostro para vocês como finalizar a carreira e qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a 6ª carreira, então aqui eu fiz sobre cada Vzinho, né, que é um meio ponto alto, uma correntinha de espaço e um meio ponto alto. Sobre cada um deles eu fiz esse ponto aqui, tá? Então agora eu vou puxar essa alcinha para finalizar essa carreira, ó. Aqui, ó, tem o ponto baixo que eu fiz 3 pontos altos incompletos no meio das 2 alcinhas. Então coloco a agulha pela parte de trás no meio dessas 2 alcinhas, tá? Ó, fica no meio das 2 alcinhas. Pego essa alcinha aqui, coloco na agulha e puxo para trás. E aqui eu já estou preparada para a próxima carreira. Agora eu vou para a 7ª carreira. Agora eu vou colocar a agulha pela parte da frente, no meio dessas 2 alcinhas de onde eu acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás. Então, coloco a agulha aqui, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa alcinha aqui, porque eu quero também uma correntinha um pouquinho mais solta. Aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha equivalente à altura de um ponto alto, porque eu fiz um pouquinho mais solto, tanto o ponto baixo como a correntinha, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então aqui, ó, vai ficar um pouquinho diferente dessa carreira aqui, né? Da 5ª carreira. Porque aqui eu estou fazendo esse Vzinho com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No caso aqui é o ponto de início, né? Então é o equivalente a um ponto alto, que é uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. E aqui eu fiz meio ponto alto. Um meio ponto alto, uma correntinha e outro meio ponto alto, né? Então muda um pouco a altura, porque um ponto alto é maior, né, do que o meio ponto alto, tá? Agora eu laço a agulha, coloco a agulha no meio das 2 alcinhas do ponto baixo, de onde eu fiz esses 3 pontos altos incompletos, ó, bem aqui, dá pra ver certinho, ó. E vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer outro ponto alto. Laço a agulha no próximo, ó, ponto, no meio das 2 alcinhas, né? Bem no pezinho aqui dos 3 pontos altos incompletos fechados juntos. Coloquei a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço a agulha no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira. Aqui, ó, quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como finalizar, tá? Finalizando a 7ª carreira, então aqui eu fiz um Vzinho, né? De um ponto alto, uma correntinha de espaço e mais um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então aqui de início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, coloco a agulha no meio das 2 alcinhas da corrente, laço, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo.
puxo essa alcinha que está na agulha, no meio desse Vzinho, né? Nesse espaço aqui, pela parte de trás, coloco a agulha, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Ajusto aqui um pouquinho essa alcinha, né? Para não ficar grande demais. E agora, vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a 8ª carreira e vou repetir exatamente o que eu fiz na 6ª carreira. Então, nesse espaço aqui, acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás. Agora, eu coloco a agulha pela parte da frente nesse mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha, vou colocar a agulha no meio dessas 2 alcinhas do ponto baixo e vou fazer 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. No próximo Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, laço a agulha, coloco a agulha no meio dessas 2 alcinhas e vou fazer mais 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. No próximo Vzinho, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, laço a agulha no meio das 2 alcinhas do ponto baixo, faço mais 3 pontos altos incompletos. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas e no próximo Vzinho faço um ponto baixo. E agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final da carreira e eu volto aqui para mostrar como finalizar, tá bom? Finalizando a 8ª carreira, vou puxar essa alcinha que está na agulha. Aqui, ó, no meio das 2 alcinhas do ponto baixo, que eu fiz os 3 pontos altos incompletos, vou colocar a agulha, ó, pela parte de trás, no meio das 2 alcinhas do ponto baixo, tá? Pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. E aqui eu já estou preparada para a próxima carreira. Agora eu vou para a 9ª carreira e vou repetir exatamente o que eu fiz na 7ª carreira. Vou colocar a agulha pela parte da frente, no meio das 2 alcinhas do ponto baixo, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa alcinha que está na agulha e faço aqui uma correntinha. Aqui eu tenho esse ponto de início, que é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, nessa carreira, eu vou fazer ela toda em Vzinhos, tá? Colocando a agulha, ó, no meio das 2 alcinhas do ponto baixo. Terminando essa carreira, a 10ª carreira, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na 8ª carreira, tá? Terminando a 10ª carreira, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz nessa carreira aqui, na 9ª carreira, tá? Então, a partir desta carreira aqui, nós vamos trabalhar repetindo essas 2 carreiras, alternando entre uma e outra, tá? Então, aqui eu já tenho 8 carreiras completas, eu preciso fazer mais 8 carreiras. Então, eu volto aqui quando estiver completado a 16ª carreira. Então, aqui eu finalizei a 16ª carreira, não esquecendo, eu estou contabilizando desde a primeira carreira, tá? Até chegar aqui, deu 16 carreiras. Ó, eu finalizei nessa carreira aqui, tá? De um ponto baixo, 3 correntinhas e 3 pontos altos incompletos fechados juntos. E agora, a próxima carreira eu vou fazer de Vzinho, mas eu não vou fazer Vzinhos de pontos altos, tá? Eu vou fazer com meio ponto alto, tá? Então, vou colocar a agulha, ó, no meio das 2 alcinhas do ponto baixo, pela parte da frente,
laço, puxo o fio aqui pra cima, faço um ponto baixo mais justinho e uma correntinha mais justinha, e aqui eu tenho o equivalente à altura de um meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço, laço, agulha, e no mesmo ponto de base vou fazer mais um meio ponto alto. Laço, agulha, no próximo ponto, ó, no meio das duas alcinhas do ponto, coloco a agulha e vou fazer aqui meio ponto alto, uma correntinha de espaço, laço, agulha, e no mesmo ponto de base eu vou fazer outro meio ponto alto. Laço, agulha, no próximo, ó, ponto, coloco a agulha no meio das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima, faço meio ponto alto, uma correntinha de espaço, laço, agulha, e no mesmo ponto de base vou fazer um meio ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Agora eu vou finalizar a 17ª carreira. Aqui eu fiz um Vzinho, né, de um meio ponto alto, uma correntinha de espaço e meio ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Aqui de início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em cima. Vou colocar a agulha no meio das duas alcinhas da corrente, laço, puxo esse fio e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa alcinha que está na agulha. Aqui, ó, no meio desse Vzinho, entre um ponto e outro, tem esse espaço aqui, né? Que é o espaço de uma correntinha, ó. Vou colocar a agulha pela parte de trás, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. E agora já vamos iniciar a próxima carreira, que é a 18ª carreira. Então, nesse espaço aqui, acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás. Então, coloco a agulha pela parte da frente, nesse mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu faço um ponto baixo mais justinho e uma correntinha mais justinha. Aqui eu tenho o equivalente à altura de um meio ponto alto. Laço, agulha, e dentro desse mesmo espaço eu vou fazer outro meio ponto alto. Agora, ó, eu vou laçar a agulha. E aqui, ó, eu tenho um Vzinho, né, que eu fiz dois meio pontos altos dentro dele aqui. E eu tenho esse outro Vzinho aqui, né? Eu vou fazer, ó, um meio ponto alto nesse espaço entre um V e outro, tá? Coloco a agulha aqui, ó, embaixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço, opa, um meio ponto alto. Laço a agulha. Nesse outro Vzinho aqui, dentro desse espaço, eu vou fazer dois meio pontos altos, tá? Então, coloco a agulha nesse espaço, faço aqui um meio ponto alto. E aqui eu faço o segundo meio ponto alto. Laço a agulha entre um V e outro, coloco a agulha nesse aqui, ó, espacinho embaixo dessas duas alcinhas. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto. Laço a agulha, dentro desse Vzinho vou fazer dois meio pontos altos. Dois. Laço a agulha entre um V e outro, coloco a agulha aqui, ó, embaixo dessas duas alcinhas e faço aqui um meio ponto alto. E eu vou trabalhando assim por toda a carreira, tá? Eu volto aqui quando for para finalizar essa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a 18ª carreira, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, nesse ponto aqui de início, que é um ponto baixo, uma correntinha, coloco a agulha no meio das duas alcinhas da corrente, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa alcinha que está na agulha, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha por baixo, pela parte de trás, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Então, agora já estou preparada para a próxima carreira. E aqui eu fiquei com um total de 36 meio pontos altos, tá? Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a 19ª carreira. Embaixo dessas duas alcinhas, acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás, né? Então, coloco a agulha pela parte da frente, embaixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo mais justinho e uma correntinha mais justinha. Aqui eu tenho o equivalente a altura de um meio ponto alto. E agora, ó, sobre cada ponto de base, colocando a agulha por baixo das duas alcinhas, né, do ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. Ó, fiz um aqui, no próximo ponto de base faço outro meio ponto alto, no seguinte,
Então, nessa carreira, ela vai ser todinha feita em meio ponto alto, um sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Então, eu volto aqui quando estiver finalizado essa carreira. Aqui eu já finalizei a 19ª carreira, da mesma forma que eu finalizei a carreira anterior, a 18ª carreira, tá? E já coloquei essa alcinha pra trás, igualzinho como eu fiz na carreira anterior, na 18ª. E agora eu vou colocar a agulha pela parte da frente, embaixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer 200 correntinhas pra alcinha, tá? 1, 2, 3, 4. Feita aqui as 200 correntinhas, agora eu vou pular 11 pontos de base e vou prender essas correntinhas com um ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro ponto aqui já está ocupado com esse ponto baixo e as 200 correntinhas que eu fiz. Agora, eu vou pular, então, 11 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No ponto seguinte, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixíssimos. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço e vou puxar esse fio passando direto por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim, então aqui eu tenho um ponto baixíssimo, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu faço um ponto baixo e vou fazer mais 200 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui eu fiz as 200 correntinhas, agora eu vou pular 11 pontos de base, no seguinte vou fazer um ponto baixo. Então, esse ponto aqui, ó, já está ocupado, então vou contabilizar a partir desse ponto aqui. Então, vou pular 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No seguinte, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço um ponto baixo. E agora, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima. Esse fio eu vou passar por dentro dessa alcinha que está na agulha. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. E sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, aqui, nesse ponto baixo, no pezinho dele, coloco a agulha e faço aqui outro ponto baixíssimo. Deixa eu colocar aqui. Até naquela partezinha que eu fiz já pontos baixíssimos, eu vou também fazer mais uma carreira por cima, tá? Já vou mostrar para vocês certinho como fazer. Quase chegando ali. Então, aqui, ó, no ponto baixo, no pezinho dele, faço um ponto baixíssimo também. Agora, ó, aqui já tem uma carreira de pontos baixíssimos, então, vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima, tá? Laço, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto baixíssimo, faço outro ponto baixíssimo, ó. É só colocar a agulha por baixo da alcinha de cima. E do outro ladinho, vamos fazer a mesma coisa também, tá? Agora, aqui no pezinho do ponto baixo, faço outro ponto baixíssimo. E agora, ó, vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base, até chegar a esse outro ladinho aqui, ó, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse outro lado aqui, tá? Já volto aqui para mostrar como finalizar. Essa partezinha aqui eu já fiz os pontos baixíssimos.
Nesse ponto baixo, que eu prendi as 200 correntinhas, coloco a agulha aqui no pezinho dele e faço um ponto baixíssimo. Essa partezinha aqui, ó, de 6 pontos baixos, eu também vou fazer, como eu fiz do outro ladinho, tá? Vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha de cima e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixíssimo. Ó. E agora nós já estamos pertinho de finalizar essa carreira. Aqui outro. Opa! Outro ponto baixíssimo. E aqui, ó, outro ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar o fio. Vou deixar mais ou menos uns 20 centímetros de fio, tá? Vou puxar essa alcinha, ó. Então, aqui, ó, coloquei o fio na agulha de tapeçaria, ó. Dá pra ver que ele tá saindo desse espaço aqui, entre uma alcinha e outra do ponto. Coloco a agulha no meio dessas duas alcinhas e puxo pra trás, assim, ó. Tá? Ó. E agora vou rematar nessa parte aqui do avesso, tá? Ó, passando com a agulha e o fio por baixo das alcinhas dos pontos. Ó. Agora eu piro aqui do ladinho, ó, e vou passar por várias alcinhas dos pontos. Peguei uma agulha bem grossa. Não precisava ser tão grossa, mas é que eu achei ali, tá? Ó. Agora eu pulo uma alcinha do ponto e passo nos pontos seguintes. Deixa eu puxar aqui. Ó, passo em alguns agora. E passo nos próximos. Pulo esse último, a última alcinha do ponto e passo nos seguintes. Agora ficou bem justinho, porque essa agulha aqui também, ela tá muito grossa, para um fio mais grosso. Aqui eu corto, e esse fio aqui, ó, já foi arrematado, e só falta arrematar aqui lá de dentro, eu vou arrematar pro lado do avesso, tá? Eu volto aqui quando estiver arrematado. Aqui o porta-garrafa já está todo arrematado, já arrematei esse fiozinho que estava aqui, ó, do início, tá? Da mesma forma que eu arrematei esse fio aqui, tá? Aqui já costurei a etiqueta, costurei com a mesma cor de fio de linha, tá? E agora, ó, vou colocar essa pecinha aqui para dar um toque todo especial, tá? Aqui eu já arrematei o fio, tá? Dessa partezinha aqui do início, né? Pela parte de dentro, que é a parte do avesso. Aqui eu já costurei também a etiqueta, tá? Com uma cor de fio de linha bem próxima a essa cor aqui do fio barroco, tá? E agora nós vamos colocar a esfera aqui, tá? Já vou mostrar como fazer. Então aqui, ó, eu trouxe mais esferas para vocês verem, ó, os tipos que tem, tá? Tem essa aqui de acrílico, tem essa aqui de madeira. Essas esferas aqui são um pouquinho menor do que essa que eu coloquei aqui, tá? Essa aqui tem 2,5 centímetros, essa aqui tem 1,5 centímetros, tá? Tanto uma como outra. Eu vou escolher para colocar, ó, essa aqui, tá? Então, vou mostrar para vocês como colocar. Essa aqui, ó, ela tem até uma abertura maior. Essa aqui, ó, é mais estreitinha, né? Como vocês estão vendo, ó. Mas eu vou mostrar de uma forma que vai ficar bem fácil para não estragar também o cordão de correntes, tá? Porque se eu começar, ó, tentar colocar aqui, ó, vai deformando, tá? Então, eu vou mostrar aqui um jeitinho fácil de fazer, ó. Eu vou colocar esse fio aqui na agulha, tá? Vou pegar aqui, ó, vou esticar, tá? Vou deixar bem esticadinho, ó, certinho, ó, juntando aqui a pontinha aqui, tá? Ela não tem duas pontinhas, mas esse meinho aqui, tá? Vou fazer isso aqui, ó. E vou colocar o outro fio aqui também. Na hora que eu já puxar aqui a agulha,
Ó, coloco os 2 fios, tá? Na agulha, ó. E aí eu vou puxar, ó, que daí já vai ficar certinho, sendo aqui a parte do meinho aqui, bem certinho, tá? E passo aqui, ó. Ó, como fica mais fácil. E vou colocar, ó, vou puxando e vou vendo aonde eu vou querer essa pecinha aqui. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns, deixa eu ver, uns 14 centímetros. Então, vou esticar aqui. É, uns 14 aqui, né? Eu vou fazer um nozinho pelo lado de cá, tá? Ó, é 14, ó, mais ou menos aqui. Agora, vou fazer isso do outro lado, tá? Então, aqui eu só tiro um ladinho, puxo, vou no outro lado aqui. Na hora que eu puxar, ela já vai ficar aqui no meio. Peraí, aqui eu vou colocar novamente, tá? Ó, já tá presinha, ó. Deixa aqui bem certinho, estico bem. Passo aqui. E tem que ficar na mesma altura, tá? Ó. Ajeito bem, tá? Vou ver aqui a medida, 14 centímetros, vou ver se tem. Ó, dou mais uma esticadinha. Ó, bem aqui 14, do outro ladinho não tem ainda. Então, puxo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, aqui. E agora eu vou dar um nozinho, ó. Se aqui tá mais encolhidinho, eu puxo aquela alcinha ali. Deixa eu ver qual é essa aqui. Ó, pronto. Aí aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, faço um ezinho aqui. Peraí que eu vou tirar a agulha aqui que eu esqueci, acabei esquecendo aqui. Pronto. E, ó, coloco dentro dessa alcinha aqui e puxo, ó, a alcinha de corrente. E vou empurrando esse nozinho até alcançar aqui a miçanga, tá? É como se fosse uma miçanga, né? Uma miçanga gigante. Depois eu vou medir direitinho. Eu não aperto muito, eu vou deixar pra apertar no final, tá? Pra ver bem a medida certinha. Nesse aqui vou fazer a mesma coisa, tipo um ezinho, ó, de cabeça pra baixo. E puxo aqui. Também não vou apertar muito. Depois eu vou apertando, ajeitando, tá? Ó, desenrolo aqui. Aí vejo a outra, ó. Aqui acho que eu tenho que puxar um pouquinho mais. Puxo pra cá e puxo pra cá. Puxo, porque daí também o nozinho vai ficando menor, ó. Vamos ajeitar aqui. Aqui tem que puxar um pouquinho pra cá, ó. Vai ficando melhor. Agora vamos fazer a medida. Ó, vamos fazer a medida aqui. Vou esticar um pouquinho, ó. Ficou com um pouquinho mais de 14, né, ó. Eu tô contando a partezinha aqui do início da miçanga, né? Então, vou esticar um pouquinho. Peraí, deixa eu colocar aqui. Bem ali no início. Peraí. Aqui. É, ó, 14,5. Vamos ver se o outro lado, se tiver 14,5, tá tudo bem. Se não, tem que dar mais uma reguladinha. É, 14,5 também. Bem certinho. Olha que lindo que fica. Dá um toque todo especial, né, gente? Tá demais, né? Agora, vamos para a próxima etapa. Então, aqui, pessoal, já foram colocadas essas duas bolinhas e agora nós vamos unir essa alça aqui, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos deixar bem retinho esse porta-garrafa, tá? E vamos aqui, ó, separar, tá? Fica duas alças para cima, duas alças para baixo, tá? Eu vou esticar, vou deixar bem retinho. Vou pegar uma agulha de tapeçaria para melhor, ó. Eu estico bem, tá? Peraí que eu vou pegar o marcador, ó. Estico bem e pego duas alças, ó. Estiquei bem, tá? Viro aqui, ó, e prendo esse marcador, pegando aqui, ó, uma alcinha e outra alcinha da outra corrente, ó, tá, ó, pronto. Agora eu tiro a agulha, já ficou unido certinho. Agora eu vou virar aqui e vou começar a trabalhar, fazendo 7 pontos baixos, tá? Já vou mostrar para vocês como fazer. Então, aqui, ó, eu vou contar 3 correntinhas daqui para lá, tá? 1, 2, 3. Vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha de cima.
laço a agulha com esse fio aqui, puxo passando por dentro dessa alcinha e faço aqui uma correntinha. Coloco o fio mais curto por cima do fio que vem do rolo e faço aqui uma correntinha. Agora, junto, ó, junto aqui, tá? Ó, aqui também eu vou contar, ó, 1, 2, 3. Vou juntar aqui, tá? Vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa terceira correntinha aqui, contando a partir aqui do marcador, tá? Laço, ó, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. E aqui, ó, já vou arrematar esse fio aqui, tá? Ó, vou colocar a agulha, ó, por baixo dessas duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima, ó. Aqui o fio que já está sendo arrematado tá aqui por cima, tá? Ó, faço aqui um ponto baixo. Então, 2, 3. Aqui eu vou tirar o marcador. E aqui eu vou fazer um ponto baixo também. E vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Então, aqui eu fiquei com um total de 7 pontos baixos, tá? Vou puxar um pouquinho esse fio, ó, que está sendo arrematado, tá? Ó, dou uma ajeitadinha aqui e dou uma puxadinha nele, ó, para ele ficar pra dentro aquela alcinha ali, tá? Vou cortar esse fio aqui, tá? Que eu estou trabalhando. Vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio para arrematar. Agora, ó, vou colocar o fio na agulha e vou puxar esse fio passando por dentro dessa alcinha. Aqui eu finalizo, tá? Coloco esse fio na agulha de tapeçaria. E vou passar, ó, com esse fio por dentro dessas alcinhas aqui. Não precisa passar por todas as alcinhas, tá? Se não quiser, né? Aqui eu vou passar por quase todas, tá? Não precisa, mas se não quiser, não precisa. Ó, aqui basta passar duas vezes, tá? Aí aqui eu corto o fio. O outro fio também que eu arrematei, não precisa voltar e passar, tá? Já corta aqui também, tá? Então, essa partezinha aqui já ficou pronta. Então, aqui já juntamos a nossa parte, já arrematamos e o porta-garrafa está prontinho para ser usado. Ficou muito fofo, esse ponto tá lindo demais, né? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus e até a próxima.